Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas foram resolvidos, né? Vamos dar início, então, à nossa live. O título da nossa live é Oportunidades e Desafios na Agricultura de Precisão. Pessoal, vale ressaltar que essa é a nossa primeira live do curso de Engenharia Agronômica do IMESB, tá? Então, em breve, a gente teremos outras lives aí acontecendo e vai ser o nosso pontapé inicial. Boa noite, tá? Pessoal. E já alguns problemas técnicos aí. Olha lá, apanhei aqui. Então, vamos dar início aí. Como a gente tem um pessoal de fora, eu vou me apresentar primeiro. E meu nome é João Fischer, eu sou professor do IMESB desde 2017. Eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho doutorado, mestrado e doutorado em agronomia, tá? E eu sou professor lá no IMESB na área de engenharia agrícola. Então, eu vou estar aí moderando nossa live, tá? A princípio não vai ser uma palestra, vai ser mais um bate-papo aí e uma troca de ideias, de experiência, e a gente espera que seja bem proveitoso, tá? De antemão, gostaria de agradecer ao curso de Engenharia Agronômica, né, que organizou essa live, e também aos nossos dois participantes aí, o doutor Adão Felipe e o engenheiro agrônomo Gustavo Federizzi, tá? Que disponibilizaram aí um tempo para participar, para passar um pouco do conhecimento deles para a gente, tá? Vou abrir aí para o Adão e para o Gustavo se apresentarem, que eu acho que fica mais bacana, tá? Então, por ordem alfabética, pode se apresentar aí, Adão. Tudo bem? Obrigado aí, João, em nome do IMESB, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aí, trocando ideia a respeito dessa parte de agricultura de precisão. E eu sou engenheiro agrônomo também, formado pela Universidade Federal do Tocantins, e eu fiz mestrado e doutorado na Unesp de Jaboticabal, e eu fiz o doutorado sanduíche e o pós-doc na Universidade da Georgia, no campus de Tifton, trabalhando também com essa parte aí de sensoramento remoto para poder predizer a maturação de amendoim. E atualmente eu estou como pós-doc aqui no Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola na Unesp de Jaboticabal também. É um resumão aí da minha formação. Legal. Gustavo? Perfeito, turma. Do meu lado aqui, Gustavo Federizzi, da Agrodata. Sou engenheiro agrônomo, formado. Primeiro, eu sou técnico em informática. Isso é até importante também compartilhar de conhecimento com vocês, como um técnico profissionalizante. Depois, eu fiz engenharia agronômica na Universidade de São Paulo, Escola Superior Luiz de Queiroz, Exalc, em Piracicaba. E com também especialização no setor de máquinas, né? Então, eu sou especialista em mecanização e agricultura de precisão ainda na graduação. Isso eu formei em 2019, ano passado eu completei 10 anos de formado, encontrei a turma de agronomia aí nos 10 anos, e nesses 10 anos a minha experiência tem sido focada principalmente em agricultura de precisão e agora mais recente agricultura digital. Em 2017, na metade de 2017, eu fundei uma empresa. Então, hoje eu sou um pouco mais empreendedor aí também. Tive que aprender como gerir e montar uma empresa aqui no Brasil, desde metade de 2017. E esse ano ela vai completar 3 anos, que é a Agrodata. Ah, que legal. Então, pessoal, a nossa ideia aí dos professores foi essa, pegar dois palestrantes aí, um pouco mais consultor aí de assistência técnica, que se formou, construiu uma empresa, enfim, presta bastante assistência técnica aí para os produtores, e um pouco mais para a área acadêmica, né, o doutor Adão aí, que fiquei sabendo que passou num concurso lá em Lavras, em breve será nosso colega de profissão também. Então, vai ser bem proveitoso, porque a gente vai ter aí duas vertentes, assim não, mas duas características, duas pessoas com duas características diferentes, vamos por assim, tá? Acho que vai ser bem legal. Então, pessoal, relembrando aí, o nosso tema aí, oportunidades e desafios de agricultura de precisão. Se vocês olharem aí do lado direito, tem o chat, tá? Então, fiquem à vontade de colocar perguntas, postarem perguntas. A gente tem aí uma equipe auxiliando aí que a gente vai conseguir, às vezes, jogar essas perguntas aqui na nossa dinâmica, tá? Para ficar algo mais dinâmico, mais proveitoso, tá? Mas depois do final também a gente vai abrir para perguntas. Então, se quiser segurar para o final também, fiquem à vontade,
tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, a gente vai falar de agricultura de precisão, só que quando a gente começa a falar um pouco de agricultura de precisão, às vezes a gente não consegue entender os conceitos de agricultura de precisão. Então, eu queria que vocês falassem para a gente qual a importância de se manejar a lavoura, qual a importância de considerar a lavoura com as variáveis que tem a lavoura, tá? Então, eu queria que vocês abordassem esse tema aí inicialmente para a gente. Pode começar, Gustavo, por você. Perfeito, João. Eu acredito que a gente vai levar bem num tom de bate-papo aqui também. É importante aí que vocês interajam com a gente. Quanto mais pergunta que nos motiva e faz essa 1 hora aí, 1 hora e meia, passar leve, passar tranquilo aí, como se fosse um bate-papo mesmo. Perfeito? E hoje, né, o tema oportunidade e desafios de agricultura de precisão, a gente não pode entrar no tema mais específico aí, manejar culturas, manejar variabilidade, sem falar um pouco da importância da agricultura, a importância do agronegócio, né, porque não é só agricultura, pecuária, tem o setor florestal também, tem vários setores aí do agronegócio envolvido. E aí eu vou começar falando um pouquinho da importância do agronegócio até para o Brasil, né? A partir de 2016, mais específico, houve um posicionamento do Brasil como até um reconhecimento, uma fala do Brasil sendo o provedor de alimentos do mundo, né? Então vocês devem estar mais familiar com esse lema, com esse tema, porque a partir de 2016, algo que às vezes era um sinal não tanto de avanço, de orgulho para o país, começou a ser mais falado, a ser mais visto também pela população aí vamos falar dos urbanos, né, da turma da cidade. Então, a partir desse ano aí, começou-se um lema até na Rede Globo, vocês veem em vários lugares aí, o agro é pop, o agro é importante para o país. E por que ele é importante para o país? Porque, dados de 2019, ele representa 21% do PIB nacional. Então, 1/5 das riquezas aí produzidas no país estão envolvidas com o agronegócio, certo? E se a gente levar ou traduzir um pouco mais isso, dentro da porteira, a gente está falando de 619 bilhões de reais que movimentam a produção do agronegócio, perfeito? Então, se a gente fala no passado, eu estou com uma colinha aqui, né? Porque esses números aí a gente precisa, né? São bastante números aí para Claro. lembrar, né? Então, alguns principais aqui eu tenho uma colinha, tá? Não se preocupem que a memória não é tão boa assim, não. Mas o PIB brasileiro aí, ano passado, ele cresceu 1,1%, o agronegócio cresceu 3,8%. Então, aí 4 vezes quase o PIB total aí do país, né? Produção de riqueza, certo? E até algo que a gente vai falar bastante aqui, que é conhecimento, acesso ao conhecimento, correr atrás, proatividade. Se a gente for pesquisar os dados do agronegócio aqui para entender essa parte econômica, eles estão disponíveis pelo mapa, inclusive tem planejamentos estratégicos aí para 2030, 2040, projetando como vai estar o agro lá para frente. Então tem bastante inteligência do agronegócio envolvida nisso, até bacana divulgar para vocês, sabe, que existe esse conjunto de conhecimentos. E aí eu vou passar algumas dicas aqui que eu já fiz um trabalho alguns anos atrás e vou compartilhar com vocês alguns dados de 2016 por curiosidade. Tá? Existe uma métrica que chama valor bruto de produção, que é essa produção que eu falei que é dentro da porteira, certo? Que é produzido dentro da porteira, tanto pela pecuária e por lavouras, aí, que é assim que o governo divide as duas. A gente tem no Brasil 11 principais estados agrícolas, aí por curiosidade de vocês, tá? Isso eu estou falando de dados de 2016, eu preciso atualizar esses dados aqui. O principal deles é o Mato Grosso, certo? E em 2016, o valor bruto de produção era 516 bilhões, tá? 14%, ou seja, 72 bilhões de reais, giravam aí no Mato Grosso. O segundo estado, maior produtor agrícola, se a gente juntar lavoura e pecuária, não está tão distante assim, ele está com 13,6% e é o estado de São Paulo. Então, para que isso importa para vocês? Né? Para vocês saberem os principais estados onde o agronegócio representa uma fatia ou ele é uma potência de produção aí para o futuro profissional de vocês. Tá?
Então, eu vou listar aí todos eles, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, tá? Esses são os 6 principais e eles concentram 70% de todo o valor bruto de produção. Então, 70% do total desses 516 bilhões na época giram aí nesses 6 estados. Então, são 6 estados aí que são estratégicos para a agricultura, o agronegócio, como um todo. Perfeito? Perfeito. E os dados lá também são bacanas porque eles exploram um pouco mais da questão da cultura. A cultura que é mais importante, vamos dizer assim, na questão econômica para o Brasil é a soja, tá? Ela representa 22,7% do total, seguido de pecuária, com bovinos, e mais específico, e depois o terceiro é cana-de-açúcar, tá? Então, eu vou listar aqui na ordem de importância: soja, bovinos, cana-de-açúcar, frango, milho, leite e café total, tá? Essas são as culturas que mais importam em questão de produção, né? Em 2016 aí geravam dinheiro aqui no Brasil. Eu estou finalizando aqui um pouco essa parte, até por curiosidade de vocês, mas se vocês estão falando aqui uma outra informação que é bacana, então vamos voltar aqui, né, e analisar produto por estado. Vamos dizer que você esteja no Mato Grosso, eu vou te indicar porque lá a principal cultura é a soja, a mais importante. Então foca aí a tua linha de conhecimento, um possível negócio que você vai montar, uma consultoria, ou a tua linha de conhecimento, né, que a gente está falando tanto para futuros colegas como colegas de mercado já, que a soja é muito importante lá para o Mato Grosso. Em São Paulo, eu estou falando de cana-de-açúcar, é a principal cultura econômica que envolve aqui no estado, que é da onde a gente fala. No Rio Grande do Sul é soja, Paraná também é a soja, Minas Gerais é o café, Goiás é a soja, Mato Grosso do Sul é a soja, Bahia é a soja. Então, a gente aí vai ter mais pessoas tendenciosas aí à soja se você olhar por assunto, tá? Como sendo a principal cultura, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para passar a respeito disso. Eu acredito que era essa mais o intuito desse começo, né? Mostrar as principais culturas e o papel econômico que a gente tem do agronegócio aqui no Brasil. E até também, começando essa parte um pouco mais introdutória, eu queria convidar o Adão aí para falar um pouquinho aí sobre culturas anuais e culturas perenes, para balizar aí o nosso conhecimento, a nossa conversa hoje. É interessante esses dados aí que o Gustavo apresentou, e eu acredito que a gente pensando em agricultura de precisão, tanto na agricultura convencional, a gente tem que ter em mente que todos esses dados aí, eles são provenientes aí de culturas anuais e perenes, né? E que esses dois grandes grupos hoje para a gente aqui no Brasil, eles têm aí algumas peculiaridades, por exemplo, relacionado à safra. Na soja, por exemplo, no Mato Grosso, quando termina uma safra, que é aí de novembro a fevereiro, já inicia uma nova safra aí em seguida de milho. Então, é interessante a gente pontuar que as culturas anuais, a gente consegue ter mais de um ciclo aí, mais de uma safra durante um ano, enquanto que as culturas perenes, elas vão ficar ali no campo por mais de um ano, por mais de uma safra. Então, o manejo que a gente deve adotar, principalmente pensando em tratos culturais, é diferente para essas culturas. Por exemplo, se a gente vai fazer uma adubação, a gente quer em uma cultura anual que a planta utilize esse fertilizante o mais rápido possível para que ela possa expressar o seu potencial ali genético, expressar as suas características dentro daquela janela, dentro daquela safra, né? Ao contrário de plantas de culturas perenes, elas vão você tem um tempo maior aí para poder fazer esse manejo e obter essa resposta. Claro que você não vai utilizar algum produto que vai ficar muito tempo até que você obtenha essa resposta da cultura. E outra coisa importante de falar sobre essas diferenças aí de culturas anuais e perenes é relacionada à sazonalidade e clima, né? Por exemplo, como o Gustavo pontuou muito bem, que a soja hoje ela tem uma importância muito grande para a gente aqui no Brasil. Mas, no entanto, a soja que a gente
planta no sul, ela não é adaptada para o norte, por exemplo, porque ela tem muito problema aí, ela tem um problema relacionado ao fotoperíodo. Então, as condições climáticas e as condições de cada região vai requerer aí um conhecimento prévio do agrônomo ou do gestor da lavoura que vai implantar e conduzir a lavoura, saiba disso, né, dessas condições do cultivar, dessa relação, dessa interação. E, além disso, a gente tem que deixar bem pontuado aí em relação a processos agrícolas, né, que são realizados, e isso impacta também diretamente no custo aí de produção do agricultor. Por exemplo, se eu vou optar por fazer um manejo conservacionista antes de implantar uma cultura, ou se eu vou fazer um preparo convencional, que aí eu exijo mais operações ali no campo, e isso tudo vai estar relacionado aí, impactando diretamente no meu custo de produção. E esses fatores, pessoal, eu acho que eles são importantes a gente saber, porque todos esses fatores, plantio, densidade de semeadura, tratos culturais, a interação de colheita, máquina ali, qual a velocidade que eu devo utilizar, qual a largura, a velocidade do molinete, da soja, na colheita de soja, por exemplo, são fatores que eu consigo controlar e eu consigo melhorar aí a minha qualidade de colheita, por exemplo, e a minha qualidade do meu produto ali. E mais na frente, vocês vão ver que esses fatores são passíveis de utilizar a agricultura de precisão e aumentar a receita líquida aí do produtor. E eu acredito que todos esses fatores, eles vão gerar aí um aumento de receita líquida, mas, claro, vai refletir aí diretamente no que é mais importante para o produtor, né? Que é chegar no final de uma safra e ter uma produtividade ali boa, seja de soja, algodão ou qualquer cultura que esteja aí sendo manejada durante uma safra. E aí é interessante, aí eu até estava comentando com o Gustavo antes de começar a live, que muitas pessoas às vezes têm um pouco aí, confunde um pouco aí essa questão de produção, produtividade, né? E essa interação de fenótipo, ambiente, como que isso funciona. Aí o Gustavo poderia explicar um pouco isso melhor aí para nós, como é que funciona. Ô, Adão, só complementando aqui, vocês Claro. estavam falando da questão econômica e tal, a gente sabe que ao colocar a agricultura de precisão numa propriedade, o produtor vai ter um custo maior para adquirir essa tecnologia, tá? Sim. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre quanto tempo, período ele tem esse retorno, esse investimento que ele vai ter para fazer na propriedade dele. Seria legal que vocês comentassem algo do tipo. Perfeito, eu posso começar aqui na parte um pouco econômica. É até interessante que o Adão comentou, né, de conhecer mais a agricultura, né? Então, a agricultura de precisão é conhecer mais a cultura que você produz, para daí aplicar ferramentas, né, de manejar melhor a lavoura, né? E lembrando da questão do custo, né? Custo econômico. Então, basicamente, para você começar a adotar a agricultura de precisão, é importante você realmente ter noção dos teus custos para saber que vai trazer um retorno, né? Fazer essas contas, né, João? Não é só, olha, o meu trator vem ali com um controlador, daí eu vou correr atrás de ter um mapa para ter o controlador, eu venho com um monitor de produtividade, depois eu vou correr atrás de calibrar. Eu acho que às vezes a adoção, né, de ferramentas de agricultura de precisão, elas vão muito mais ligadas à máquina, mas não é bem a máquina que importa, né? É o dado. Então, hoje, por exemplo, dá para fazer agricultura de precisão, acho que quase é um custo zero, se você não computar, porque imagem de satélite, por exemplo, né, que a gente pode ter uma noção da lavoura, eu vou nem falar o Google Earth, né? O Google Earth já é uma ferramenta, não vou falar de agricultura de precisão, né, porque a não ser que você tome algumas decisões ou análise ali, olha histórico de imagem da lavoura, mas assim, é uma ferramenta gratuita, se a gente pode falar assim. Ah, quero ir um pouco mais avançado, né? Dá para baixar um software livre hoje, né? Um SIG, um sistema de informação, como se fosse um Word dos mapas, aí vou falar assim, né?
e aí pegar as imagens de satélite lá que é lógico, alguém está pagando, né, turma? Não dá para falar gratuito. Os americanos estão pagando lá, né? Lançaram o satélite que monitora aí, né, o mundo todo, e aí eles disponibilizam isso pela internet, sabe? Então, eu acho que com um pouco de conhecimento, João, você consegue adotar a agricultura de precisão. Mas eu quero trazer aquela questão de gestão. É muito, muito importante saber por onde começar e o que eu quero fazer, o que eu quero chegar, sabe? Não fazer uma... Estou falando que essa semana ia acontecer a AgriShow, né? Ah, vou lá na AgriShow, né? E eu vou meio no impulso lá e compro e invisto, né? Faz um plano, né? Vê se a sua fazenda, a tua operação está preparada para aquela tecnologia nova, sabe? Dá uma pensada, porque a agricultura é assim, né? A agricultura, ela é inovadora, mas ela é tradicional também ao mesmo tempo. Uhum. Não pode esquecer do Adão, acho básico, que né? É importante. tem culturas com ciclo, até puxando o que o Adão comentou, né? Você pensar em feijão. Feijão, a cultura é 60 dias. Aí você tem que correr atrás de pivô. Nada pode dar errado Uhum. porque... Você perde. Exato, e os preços são preços de mercado, né? Isso que é o ruim também do agronegócio. Os preços são dados, né? A gente não, Uhum. como commodity, a gente não consegue, como commodity que é preço comum de mercado, a gente não consegue mudar o quanto a gente vai receber. A gente tem que mudar o quanto nos custa, né? A produção por hectare. Produção e produtividade aí, né? Por hectare, reais por hectare, né? Aham. Não é Entendi. importante eu ter uma produção muito grande, e sendo que a minha produtividade, entendeu? Tem essa diferença aí, né? Não adianta ter uma alta produtividade e não se pagar A gente cai também bem, na questão do fenótipo aí, né? Você poderia comentar com a gente também, roubar um pouco Não, aí dessa. exatamente. Eu acho que, voltando à questão da agricultura de precisão, ou gerir ou manejar a variabilidade, o que acontece, né? Assim como nós, na verdade, nós não somos um bom exemplo, né? Porque a gente tem lá a carga genética e até tem alguns exemplos, né? As nossas cicatrizes aí são fenótipos aí, não são fenótipos, mas são o ambiente que nos causou aí cicatrizes, né? Então, as plantas, quando elas às vezes até são engenhadas aí geneticamente, são clones ou são variedades, elas têm às vezes até mesmo uma carga genética igual, elas têm o potencial de uma ser igual à outra. Só que aí tem a interação, tem a questão do fenótipo, né? O que é a noção do fenótipo? O fenótipo é o genótipo, que é a parte gênica, mais o ambiente. Então, o que é o ambiente? O ambiente é solo, tipo de solo, fertilidade, parte física, parte química. Até o Adão, estou adentrando aqui um pouco, mas ele pode comentar um pouco mais sobre isso, né? Os fatores de ambiente de produção, né? O que influencia daí? O que é esse ambiente aí, né? Do fenótipo ou expressão de produtividade, de bem-estar da planta, que é o genótipo mais o ambiente. Então, são várias variáveis aí envolvidas nos ambientes de produção que causam essa necessidade da agricultura de precisão vir manejar isso, né? Manejar esses fatores. Quer acrescentar alguma coisa, Adão, sobre isso? Relação, planta, solo, tratos culturais? Então, é exatamente isso daí que o Gustavo falou, essa interação aí é o que vai moldar aí, né, o seu fenótipo aí, porque a genética ela já vem dentro da semente ali quando você compra, né? Então, o que vai fazer ela expressar essa genética aí é exatamente o ambiente de produção em que vai ser semeado. Então, essa interação aí de solo, planta, clima é extremamente fundamental para que você atinja esses potenciais máximos produtivos de determinada cultura, a cultura que você vai estar aí, né, trabalhando. Uhum. E mais especificamente, eu acredito que hoje, eu gosto sempre de pegar a cultura do amendoim, porque ela, a cada 14 dias, os produtores entram com aplicação de fungicida. Então, é constante esse manejo para reduzir o ataque aí de agentes biológicos que podem afetar no desenvolvimento e na expressão desse fenótipo.
Então, a agricultura de precisão, hoje, eu acredito que você consegue reduzir a quantidade de produtos fitossanitários que você aplica em área total, aplicando somente em áreas localizadas, do que aplicar em área total. Mas isso que eu estou falando, claro, óbvio, que é casos pontuais. Nem sempre o produtor ele vai ter um retorno aí econômico do jeito que ele... Porque eu falo assim, o produtor pensa, Adão, então eu vou adotar aí um manejo de agricultura de precisão para pulverização localizada ou adubação em taxa variável e vou reduzir os meus custos. Não, porque não é bem assim, né? Porque às vezes tem determinadas áreas que necessitam mais de produto do que outras áreas que vão necessitar menos de produto. Então, às vezes, o equilíbrio desses dois fatores, produto e onde necessita, às vezes a agricultura de precisão sai o mesmo valor, aí, o mesmo custo da agricultura convencional. Mas a diferença é que você vai estar aí, né, aplicando produtos somente onde necessita e onde o seu fenótipo aí tem um potencial de expressar o máximo potencial do que quando comparado aí com a agricultura convencional. Uhum. E claro que quando eu falo dessa parte de fatores aí biológicos, tanto de plantas invasoras, né, ou plantas daninhas, doenças e pragas, hoje a gente sabe que no mercado ele tem bastante produto disponível e às vezes muitos desses produtos, porque como usa muito na agricultura convencional, principalmente em grandes áreas, igual eu acabei de falar, no amendoim, a cada 14 dias está com o pulverizador no campo fazendo pulverização. Então, às vezes, alguns desses agentes biológicos adquirem certa resistência, e isso é um problema, principalmente para a agricultura convencional, onde você vai ter uma quantidade desses agentes biológicos, você vai estar aplicando o produto e ele não vai estar fazendo efeito, não vai estar respondendo da forma que era para ele responder. Então, hoje, essa questão aí de resistência, o Gustavo aí tem trabalhado com isso, ele comentou comigo que ele tem trabalhado com essa parte de resistência de herbicida, principalmente aí em solos tropicais. Ele pode falar melhor sobre isso, a respeito dessa resistência aí de herbicidas. Pode complementar, Gustavo. Pode falar, Júlio. Não, então, é que nem eu estava comentando, que eu comentei fazendo o gancho ali que o Adão disse, né? Então, a gente sabe até agora que a agricultura de precisão é manejar melhor, né? E um belo exemplo disso é que a agricultura, às vezes, né, por descobrir uma receita que funciona, vamos falar assim, eu faço sempre ela, né? E, às vezes, o fazer sempre ela ocasiona aí uma pressão da natureza, a natureza responde a isso, e aí, às vezes, o que funcionava acaba não funcionando mais, né? Os produtos de controle aí, né, os defensivos agrícolas. Um caso desse é o herbicida, né? Como se fosse o remédio aí, vamos falar assim, para culturas invasoras, né? Plantas invasoras dentro da cultura de interesse econômico nosso. E o exemplo disso é a resistência ao glifosato. Então, hoje tem mais de 11 espécies aí que já tem casos, né, de resistência ao glifosato, que ficou conhecido como um herbicida de controle de folha estreita aí com baixo custo, né? Então, fazia o custo de produção aí ficar mais agressivo, né? Então, por uso repetitivo, muitas vezes, sabe? Então, acho que o que traz a agricultura de precisão é muito sobre mapear, sabe? Localizar onde está o problema e tratar só ali, sabe? Então, um exemplo disso é, por exemplo, mapas, né, de plantas invasoras, onde eu faço o tratamento localizado, né? E hoje tem sensores que detectam as plantas invasoras ali, né, até verde sobre verde, né, a planta daninha em cima da cultura de interesse, faz a distinção e já aplica, já pulveriza só nela. Eu posso fazer também a partir de drones e depois um drone pulverizador, parece mais futurista, mas já tem teste em campos fazendo isso, sabe?
Já tá caminhando. Então, porque se paga, porque é muito caro entrar com pulverizador, fazer aplicação em área total, sendo que eu posso ocasionar essa pressão lá no futuro. As empresas não conseguem lançar moléculas, né, de herbicida na velocidade necessária para acompanhar nessa pressão que a gente acaba fazendo, sabe? Sim, Então, sim, é importante para todo mundo ter esse conceito de começar a identificar as manchas. E, às vezes, um produtor de 2, 3 hectares consegue fazer isso até no olho, né? Ele sabe só onde que está acontecendo ali, né? Não precisamos falar de larga escala, grande escala, né? A agricultura de precisão, às vezes, é um conceito que pode estar na cabeça da pessoa mesmo. sim. Pessoal, já aproveitando aí, desde que eu falo de drones, a questão de desenvolvimento de tecnologia, a gente já tem algumas perguntas aqui. Acho que eu já vou lançar para vocês aqui do pessoal que está assistindo a live, tá? Então, a gente tem o Rafael Ferreira, perguntou para vocês se a agricultura de precisão pode ser feita ao ano inteiro, durante o ciclo inteiro das culturas, se pode adotar em várias culturas, enfim. O que vocês têm a dizer aí para colocar? Só colocando um adendo aqui, é importante salientar aqui, pessoal, que a gente tem um pessoal começando a estudar, questão de agronomia, enfim. Então, tem aí um pessoal que está entrando agora na área e já tem um pessoal mais está se formando, já um pouco de experiência. Então, a gente vai tentar colocar essas questões mais básicas, questões um pouco mais avançadas aí, para a gente também englobar todo mundo e colocar todo mundo para participar, tá? Então, fiquem à vontade aí para falar, responder a pergunta do Rafael. Você Não? responde, Tá. Gustavo? Eu respondo. Desculpa, A turma, resposta essa é pergunta sim, que está né? aqui à direita, desculpa, eu Pode fiquei... usar a agricultura de precisão o ano inteiro. Ah, claro, não, beleza. Limitações. Ô, turma, agricultura de precisão, de novo, né, voltando ao que o Adão falou, depende da sua cultura. Não existe agricultura de precisão sem uma cultura de interesse econômico, né? Então, basicamente, por exemplo, cana-de-açúcar, eucalipto, pinos, culturas café, né? Laranja, citros, enfim, culturas perenes, né? Ou semi-perenes, ou às vezes mesmo anuais, né? Elas necessitam que você faça esse monitoramento realmente constante, tá? E, por exemplo, uma ferramenta de agricultura de precisão, satélite, né? Monitoramento de satélite com imagem gratuita. Você tem lá o pixel de 10 metros, vamos falar assim, ou de 5 metros, né, que são as imagens lá. Vai ser uma informação, vou dizer assim, um mapa, né, muito rico para você fazer esse monitoramento da tua cultura, né? Então, se a gente pensar lá o Mato Grosso, que começa com vazio, né? Já pensou, por exemplo, indo para a parte pública e o mapa começar a fazer monitoramento do vazio sanitário a partir de imagem de satélite? Hum, produtor, você pode estar sendo monitorado e você não sabe. E assim, Sim. por que respeitar o vazio sanitário, né? O vazio sanitário é uma técnica. Hoje, até se a gente pensar em época de pandemia, e o que a gente está vivendo mesmo, é assim, tirar quem pode ser o multiplicador, né? Que é a cultura, deixar ele no vazio sanitário para você não ter a multiplicação ali da praga, né? Então é uma técnica para ajudar, não é algo do tipo você não pode produzir, né? E Para não se limita respeitar apenas mesmo. Gustavo, é legal colocar que não se limita apenas a um período do cultivo ou uma cultura, né? Ela está É, se desenvolvendo, sendo Exatamente. utilizada para você vários. pode usar a agricultura de precisão pensando, por exemplo, aí na soja, que é até uma das oportunidades aí que eu acho que vai estar, principalmente aí para o Mato Grosso, é a semeadura em taxa variável. Já está acontecendo, claro, lá, mas só um exemplo de como você pode usar a agricultura de precisão aí, desde a semeadura até a colheita. Por exemplo, na colheita, colher somente áreas que estão com a qualidade de produto, visando qualidade de produto, aumentar a qualidade de produto, que está sendo bastante utilizado na produção de uva no Chile. O pessoal utiliza bastante drones, emprega bastante drones aí na produção de uva para poder colher somente aquelas uvas que apresentam a quantidade de grau Brix ideal para a produção de vinhos mais refinados, por exemplo. Uhum. Claro, sem dúvida, aí no meio do ciclo da cultura, você pode fazer essas aplicações aí que
que eu e o Gustavo mencionou aí, de pulverizações aí, ou com drone, ou até mesmo com pulverizador, com algum sensor instalado na barra de pulverização que captura a reflectância somente de plantas daninhas e dispara aí a pulverização somente nas plantas daninhas. Então, a resposta é sim, você pode usar aí durante todo o ano, né? Independente da cultura que você está utilizando. E vale ressaltar também, o João, que a agricultura de precisão também ela está sendo bem empregada para estimar a biomassa. Então, culturas de inverno e culturas de cobertura que você tende, principalmente em áreas mais frias aí que você em países mais frios que você cobre e faz a cobertura do solo com a cultura só para manter a qualidade do solo, você consegue estimar a quantidade de biomassa produzida aí durante esse ciclo, utilizando aí imagens de ou drones ou satélites, como o Gustavo mencionou anteriormente. E aproveitando a deixa disso daí, a gente vê que precisa desenvolver tecnologias, né? Não tem jeito, sempre tem que estar nunca parar, tem que cada vez mais tendo estudos sobre isso, né? E aí eu já chego aqui numa questão, aqui mais uma pergunta do Guilherme, está perguntando como a pesquisa está preparada para atender a demanda das tecnologias e técnicas que aumentem a produtividade. Se Adão ficar mais confortável para responder aí que está na pesquisa, pode ficar à vontade. Sim. Por favor, me salva dessa, Adão. É umas perguntas assim mesmo. Guilherme, no meu ponto de vista, eu acredito que a pesquisa ela está se preparando visando aí a parte de programação e de automatização dos processos, principalmente da extração de dados. Eu falo assim porque eu trabalhei aí com drone, com imagem drone lá nos Estados Unidos, imagem de satélite aqui no Brasil, e o tempo demandado para extrair as informações dessas imagens é um pouco demorado, principalmente dependendo do computador que você está trabalhando. Então, você tem que ter um computador bom para poder processar essas imagens rápido, e aí depois você joga num software GIS, no SIG, para poder extrair essas imagens e fazer essa predição de produtividade. Então, eu acredito que, inicialmente, seria a pesquisa ela vem caminhando para isso, de trabalhar essa extração de dados de uma forma mais rápida, mais automatizada das imagens e cruzar essas informações com mapas de fertilidade do solo, por exemplo, e principalmente o básico, né, que eu acho que é o básico que para você aumentar a produtividade de uma área, uma das tecnologias que está disponível hoje e que é pouco utilizada ainda, são os mapas de produtividade que são provenientes aí das colhedoras. Hoje, eles são subutilizados, na minha opinião, porque muitas vezes, porque o produtor não tem muita informação de como manejar essa informação, manejar os dados provenientes dos mapas de produtividade. Então, eu acho que a pesquisa, cruzando essas informações, deixando mais rápido a extração da informação de dados, das imagens, tanto de satélite quanto de drone, e cruzar essas informações, utilizando essas técnicas, pode aumentar, sim, a capacidade de produtividade das lavouras hoje no Brasil e no mundo. Acho que a pesquisa está preparada? Os pesquisadores estão desenvolvendo para as reais necessidades dos produtores? Eu quis saber bastante isso. João, no meu ponto de vista, eu acredito que agora a comunidade científica ela tem trabalhado um pouco mais próximo do produtor para desenvolver essas técnicas de agricultura de precisão, principalmente voltado para fatores de aumento de produtividade. Porque quando você trabalha em larga escala, você tem uma variabilidade maior. Ao contrário de você trabalhar claro que é muito importante você trabalhar com parcelas pequenas em áreas experimentais da universidade. Então, essa relação produtor-universidade, eu acredito que tem se fortalecido mais para juntar esses dados aí e
trabalhar nesses dados para transformar isso em informação, que hoje, no meu ponto de vista, é um dos principais desafios ainda da agricultura de precisão, que é transformar dado em informação, porque tem muito dado sendo gerado e as informações que são produzidas, muitas vezes elas é aplicável, muitas vezes não, na maioria das vezes, que eu estava até conversando com o Gustavo 2 dias atrás, que quando você desenvolve aí uma ferramenta, uma técnica de agricultura de precisão para um determinado talhão, uma determinada área da sua fazenda, uma outra área a 10 quilômetros na mesma fazenda, pode ser que essas técnicas não funcionem, então, devido a essa grande variabilidade. Então, eu acredito que essa união produtor e universidade, eles têm se comunicado um pouco mais para poder desenvolver essas ferramentas que aumente, alavanque aí a produtividade. É isso que eu acho que isso que é importante, que eu até questionar você. As que a gente via muito antigamente, a universidade meio separada do produtor, né? Hoje em dia a gente vê que está se aproximando mais. Acho que isso que é importante, que mostra quais são realmente as necessidades do produtor. Para a universidade gerar isso, para as empresas gerarem o que realmente precisa, entendeu? Acho que isso está sendo bem bacana. Aproveitando essas colocações, acho que a gente podia entrar Não, só se eu puder fazer uma colocação. Claro, perdão, Gustavo, claro, pode Não, ficar à vontade. tranquilo. É bem ligado ao que o Adão falou, sabe? Eu lembro, acho que com uns 2, 3 anos de formado, eu estava no suporte agronômico, ajudando um produtor, um consultor que estava começando essa parte de agricultura de precisão. E ele tinha feito um mapeamento de solo, né? O famoso mapeamento de solo de grade, mostral, grid, não sei o quê, que é o que todo mundo ficou na cabeça. Vou fazer um mapa de taxa variável de adubação e, estou fazendo agricultura de precisão, né? Esse é o famoso onde a turma começa aí, né? Mas, assim, aí ele me virou e falou, Gustavo, qual que é a recomendação para a minha região de aplicação lá de fósforo, vamos falar assim. Faz tempo, né, turma? Faz 7 anos, né? Eu também nem lembro direito a pessoa, mas, assim, é muito constante. Como que eu começo? Daí eu falei, olha, no estado que você está, né, por exemplo, São Paulo, onde você vai buscar lá? Quem que é o nosso guia agronômico, assim, de recomendação de adubação? Aqui é o boletim 100 do IAC, né? Todo curso de agronomia fala lá do boletim C para adubação de culturas e tal. Só que aí, quando você abre lá, você vai ter o quê? Você vai ter... aí me perdoa os termos aí, né, Adão? Mas é teor, né? Acho que é teor, né? Teor de fósforo, que é o que vem lá na bula. E aí vem aqui o quanto aplicar, né? Não, vem a produtividade que você almeja alcançar, que a pesquisa lá fez os ensaios de resposta de fósforo e tal para produtividade, e vem lá o quanto que você aplica de adubo. Tá, mas agora eu tenho uma máquina lá, um aplicador que consegue dosar a cada 10, 20 quilos por hectare, ali variar quase em tempo real e tal. E como que eu gero um mapa para fazer isso? Olha, se você fez um cursinho de Excel, né, ele falou, coisas que você precisa investir na sua formação. Já passei cultura, dependendo do estado onde você está. Já falamos de SIG, de imagem de satélite, cursinho de GPS é bom também. Quiser comprar um drone, hoje a partir de R$ 2.000 é meio caro, mas R$ 2.000, R$ 3.000 você compra um drone para fazer vídeo, tirar foto. Ali tem até uns mais baratos que isso também. Fazer imagem de casamento. Também, dá para você fazer multiuso. Seu pai, convence o seu pai lá que ele gosta também. Às vezes ele está meio que se aposentando, ele vê que é um brinquedinho e tal. Meu turma, tem umas regras aí, né? 30 metros de distância de pessoas, não pode voar perto de aeroporto, né? Então, não vou... não é um brinquedo, né? É um objeto. Mas até tranquilizando, 2,5 kg é um número mágico aí. A partir de 2,5 kg, um drone pode matar uma pessoa, tá? Outras coisas eu não sei, mas matar uma pessoa 2,5 kg, ele caindo, ele pode, é fatal para alguém, tá? Então, 2,5 kg é um drone pesado. Sim. Mas voltando, a gente estava falando aí então, assim, de investimentos aí no seu conhecimento, né?
Se você pegar Excel, você bota lá o que está lá no boletim 100, está em papel, né? O IAC podia deixar isso digital, aberto, né? Hoje tem até software de adubação e tal. Mas, assim, se você abrir lá no Excel e fizer uma regressão da curva lá, que é, né, fizer um gráfico de teor de fósforo com adubo, se fizer lá a regressão dessa curva ou dessa reta, você tem a equação de converter fósforo em potássio para uma determinada produtividade. Vamos pensar que você cruza isso com o potencial lá de quanto você pode ter de produtividade de um outro ano, com a mesma, ou um conjunto de anos aí. Você já está fazendo um negócio bem avançado aí, sabe, de agricultura de precisão. Então, o conhecimento, até, Adão, eu acho que de certa forma ele está ali. Eu acho que é mais assim, a gente precisa incorporar e falar assim, trazer um pouco mais que essa informação, esse dado aí, né, pode ser transformado a partir do conceito de agricultura de precisão. Porque hoje a turma de máquinas, de automação, de eletrônica, eles avançam muito rápido, sabe? Às vezes a gente tem que reconhecer que quem pode estar travando e falando em desafios, e às vezes por que não avança a agricultura de precisão, esse conceito, às vezes pode estar em tradição da pessoa mesmo, sabe? Pode estar, assim, o querer não mudar, porque nós somos agentes de mudança, Transformação. Exato, a gente divulga a questão da agricultura de precisão. E a gente, às vezes, também tem que, né, porque isso é errado, aquilo é certo. Às vezes, adubação é um tema muito bacana, né? Tipo, dá só vamos falar de adubação e amendoim aí, Adão. Ixi, você juntou 3, 4 aí, dá com uma cerveja, então você vai ficar aí horas e Uma horas batendo semana. papo. Então às vezes mexe com a paixão, né? De cada um ter uma opinião sobre isso e tal. Mas vamos lá, vamos conversar. Vai sair um consenso aí. E a pesquisa também, ela precisa acompanhar que a turma, leva 2 anos e tal. Às vezes tem vários pesquisadores pesquisando a mesma coisa na cultura. Vamos comunicar, vamos fazer extensão, divulgar o resultado, traduzir, deixar isso esmiuçado para a turma. Vamos pegar Sim. a planilha do Excel e deixar público aberto, falar, olha, aqui está a equação aqui que a gente descobriu para a taxa variável aí para amendoim, né? Porque essa é a função da pesquisa, né? Sim. Opa, vai dar ganho de 10% de produtividade, então licencia aí e cobra royalty porque daí é um jeito de financiar também mais pesquisa, né? Mais Não pesquisa. precisa ser de graça também. Mas assim, é isso, sabe? Eu acho que é um pouco o desafio da pesquisa aí, né? Trazendo um pouco para essa nova era aí, ela se reinventar também um pouco, João, sabe? Pensar em entregar o conhecimento aí também mais rápido, mais palatável, não deixando de ter o mérito da pesquisa, porque essa é a responsabilidade Legal. técnica, vou falar assim, né? Sim. Ô, Gustavo, já aproveitando aí sua fala, o Vanderlei está perguntando aqui se os produtores estão abertos a essas novas técnicas aí inovadoras ou ainda resistem a isso. Você vê aí que o pessoal tá querendo adotar a técnica de agricultura de precisão ou eles ainda ficam meio receosos quanto ao Oi, João. Na investimento? verdade, eu ouço, assim, de histórias e tudo mais, de agricultura de precisão começando lá em 2000, né? Em 2000, eu estava fazendo meu cursinho lá de técnico em informática, né? 2000, 2003, 2003 a 2005, ainda nem, eu estava no colegial. Mas assim, você entendeu? Já faz 20 anos, né? E eu acho que Uhum. a gente falar em desafios ainda de agricultura de precisão, ó, turma, tem alguma coisa errada aí. É, discutir isso ainda, né? É complicado. Não, o último simpósio, até brincando com vocês aqui, o último simpósio de agricultura de precisão que eu fui, a turma estava discutindo qual que era o melhor método para amostragem de solo. Se era enxadão, se era trado, sabe? Isso não nem é agricultura de precisão, acho que a pesquisa de turma de solos lá deveria ter lançado uma bula aí, um boletim, e é isso, sabe? Então, às vezes, tem muitas consultorias, tá, João? Tem muitas, Iadão, assim, tem muitas consultorias de agricultura de precisão
que às vezes também faz essa parte de custos, elas ajudam essa extensão também, sabe? Elas são Mas, importantes nesse processo. Gustavo, você está visualizando isso? Os produtores estão adquirindo essas ferramentas ou ainda está Olha, eu acredito que receosos? sim. O último levantamento acho que foi a Asbrap, que ela divulga esses dados, né? Hoje a gente tem cerca de 400, se eu não me engano, se alguém tiver acesso a esses dados ou souber, acho que são 400 consultorias de agricultura de precisão no Brasil. As cooperativas hoje têm setores de agricultura de precisão, as grandes empresas, aí as agroindústrias também têm um setor de geoprocessamento, geotecnologias que eles falam, que engloba essa parte de agricultura de precisão. Eu acho que o produtor, tem o produtor, filho do produtor, que é mais adepto à tecnologia para correr atrás. Mas a turma, assim, eu acho que para o produtor começar a usar, às vezes pode ser um drone aí mesmo com R$ 2.000, mas o que ele vai fazer? Ah, ele vai gravar um vídeo com o próprio celular dele. Mas assim, a visão dele aqui de lado, né, que quando ele passa com a caminhonete aqui, vai ser uma visão de cima. Ah, próxima etapa. A próxima etapa é fazer um mapa, entendeu? Que daí eu preciso saber quantos hectares, porque agronomia é medir, né? Acho que isso é o começo lá né, dos cursos de agronomia, a gente precisa transformar em números, né, em quanto de área, hectares está com esse problema, qual que é a localização, e até acho que uns desafios, eu não vou falar da agricultura, eu acho que não é um desafio da agricultura de precisão, acho que é um desafio do setor de desenvolvimento, é trazer ferramentas de monitoramento e medição mais baratas e mais fáceis, sabe? Que fale mais a língua do... Isso eu acho que não é tanta pesquisa, tá, Dani e João? Eu acho que é o dever da... Vou falar até um pouquinho que a gente tem alguma coisa de desenvolvimento mesmo, a gente conversa com bastante fabricante de tecnologia. Esse é o dever mesmo da gente falar ou trazer uma ferramenta mais que traz o que a turma fala de dado actionable, que é o termo em inglês, né? Dado acionável, vamos dizer, uma informação que você já toma a decisão, sabe? Uhum. Ah, é isso, vou fazer isso, pronto. Às vezes é isso mesmo que falta, porque é muita coisa no dia a dia do produtor, né? Então, os Sim. agrônomos têm que fazer essa parte, eu acho que todo mundo tem que ajudar. E também, João, só complementando, tem muita história aí, sabe, desses 2000 para 2020. Às vezes tem fazendas que começaram um projeto de agricultura de precisão só com amostragem de solo, aí o dado não ficava para o produtor, para essa... Pô, eu fiz um levantamento de textura. Tua textura vai mudar de solo? Não muda. Então, aquele mapa que você fez uma vez é um mapa que vai ficar... Só que aí o cara tinha... A consultoria entregou em papel. Uhum. Eu vou falar, João, que isso acontece até com contorno de talhão ou mapa de topografia. Às vezes o papel não é o melhor método. E como a fazenda é minha, esse mapa de topografia, esse mapa de solo, os produtores e as consultorias, até os agrônomos, têm que tomar esse cuidado, que eles são um documento pertencente à fazenda, sabe? Eles fazem Sim. parte do conhecimento da fazenda junto com o que foi plantado, a produtividade. Todo esse conjunto aí de dados, eles têm que ficar no mesmo lugar e é um ativo, assim, que muito valioso. Ter o dado, mesmo que seja esse dado mais grosso, mais grosseiro, já é histórico, mas é histórico, sabe? Ano após ano é muito rico. Então, eu estou sendo um pouco mais genérico aqui, mas respondendo a pergunta do Vanderlei, eu acho que talvez muito produtor faz agricultura de precisão, ou tem isso na cabeça, só que se você perguntar, ele vai falar que não faz. Não Você faz, entendeu? né? Assim, né, nessa ideia de manejar a variabilidade, né, da lavoura, O Gustavo, entendeu? não pode esquecer isso, que a ideia geral é isso, manejar a variabilidade da lavoura. Isso que está manejando, considerando a lavoura de forma diferenciada, já está aplicando a agricultura de precisão. Só que eu acho que o que eu vejo muito, que às vezes esse pessoal gera tanto dado e não sabe o que fazer com esses dados. Então, eu queria que vocês comentassem isso. A gente fala, vai trabalhar com agricultura de precisão, vai trabalhar com sensor, enfim, vai trabalhar com várias ferramentas, só que fica com aquele monte de dado, e aí, como que a gente vai fazer, entendeu? Acho que isso
é um dos grandes desafios da agricultura de precisão. E eu queria que vocês comentassem algo sobre isso, sobre a questão da grande quantidade de dados que a gente gera. Adão, Gustavo, tanto faz. Quer começar, Adão? Ou eu Pode, posso... pode ser. Beleza, vou fazer o Então, seguinte, João, eu vou dar uma deixa aqui, daí eu te passo, tá? Todo pode dado de ser. agricultura de precisão, turma, tem que ter coordenada, tá? Se não tiver coordenada, o drone aí que o Adão falou, que vai fazer a foto, o mapa lá depois, que vai tirar as informações do amendoim, ele tem coordenada. Então, e todas essas informações têm que ter coordenadas. Você tem que estar preparado com uma ferramenta que saiba lidar com essa questão aí do mapa do espaço, sabe? Porque todos vão ter coordenada. É a forma mais fácil de você ver ou espacializar essa informação aí são os SIGs, né? São as ferramentas de informação geográfica. E aí você vai trabalhar com o conceito de camadas de informação. Então, isso, né, Adão, você pode ter, imagina aí a questão das camadas de informação, né? Você pode começar solo, né? Quantos mapas aí você pode ter só de solo, né? Me ajuda aí, textura, Pele pH, orgânica, né, silt, argila, CTC. enfim, Química. né? E vai para a parte química. Só aí você tem, acho que uns 20. João, vamos dando escala aí ao problema. Só aí eu acho que você tem uns 20 mapas, né? Só de Só informação de isso. solo, né? De um talhãozinho ali, de 10 hectares, 15 hectares, 50 hectares, que acho que isso é a mágica também dos nossos solos tropicais. Nossa, eles têm essa variabilidade aí mesmo, sabe? Então, você tem muitas camadas de informação. Então, quando eu falo dado, na verdade eu falo mapa, né? Eu acho que mapa é um conceito bacana, porque é o dado já referenciado aí numa forma espacial. E aí os mapas são camadas aí dentro de um SIG, são camadas de informação, tá? Então, eu acredito, João, que o jeito de você lidar com isso, mais da parte tecnológica, e aí o Adão pode explorar um pouco mais das correlações, né? Eu vou juntar isso com aquilo, em cada cultura, como que usar essas camadas de informação a cada ano. Essa pesquisa também pode ajudar, né, para cada cultura. O melhor jeito de você fazer isso é utilizando a ferramenta certa, que é um SIG, sabe? Aí, partindo para algo mais avançado aí eu vou precisar fazer as minhas aulas de estatística, né? Mas regressão linear dá para fazer no Excel, né? Ali Uhum, já sai tranquilo. uma equação também de correlação, mas assim, dá para fazer às vezes porcentagem, né? Ah, variou quanto? Variou quanto nesse local? Dá para fazer algumas coisas básicas ali mesmo, né? Adão, E quer acrescentar? E é interessante falar aí dentro desse conceito que o Gustavo falou aí de trabalhar essas camadas dentro de um SIG, que primeiro, o que é um SIG, né? É importante a gente conceituar o que é um SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. E ali você vai ter a coordenada, uma latitude ou longitude conhecida, e aí você pode trabalhar aí com essas camadas, igual o Gustavo falou. Mas um SIG, pessoal, ele não é só... tem até um curso do pessoal da GeoClick, que eles, não estou fazendo propaganda nem nada, mas a primeira aula deles é exatamente isso. Eles descrevem o que é um SIG. Então, um SIG, ele é composto aí por vários componentes. E um exemplo clássico que eles dão é a respeito do CD e do DVD. Quando a pessoa falava assim, eu vou comprar um CD, ou eu vou comprar um DVD. Aí a pessoa entendia, a pessoa vai comprar o CD que toca a música ou o aparelho que reproduz o som. Então, é mais ou menos esse sentido. Então, o SIG em si, ele é só o software, mas por trás do software você tem que ter uma máquina boa para poder rodar esse software, porque não adianta nada você ter um SIG e não ter uma máquina boa para rodar esse programa. Além disso, tem outras ali ferramentas por detrás do SIG, que é, por exemplo, o pessoal treinado, o recurso humano. Se você não tiver uma pessoa capacitada para poder analisar essas informações dentro de um SIG, dentro de um software SIG, você não consegue
extrair as informações que você quer daqueles mapas, como o Gustavo comentou aí. Então, é bom a gente manter esse conceito na cabeça da gente de SIG, né? Que SIG não é só o ArcGIS, QGIS. Esses são 2 exemplos os mais conhecidos aí, né? Ele então é composto aí por outras ferramentas aí por detrás desse SIG. E sim, até então, só fazendo um adendo, a gente está falando aí de letrinhas que a turma tem que pesquisar e fazer curso aí, entendeu? Na tua formação você tem que ter feito alguns cursos em específico aí. Não vai sair da universidade só pelas disciplinas sabendo tudo isso, não tem jeito, né? Tem que estudar muito. Exatamente, para esse recurso humano aí por detrás da máquina, para manejar essas informações, eu acho que é necessário fazer um curso a mais aí, uma extra classe para poder conseguir. Claro que umas pessoas têm mais facilidade que outras com as tecnologias, e isso é normal, óbvio, né? E voltando aí, João, na sua pergunta aí de como manejar esses dados aí, né? Hoje eu acho que para captar, a primeira coisa que a gente tem que pontuar também é de onde vêm esses dados, né? Porque é importante a gente saber disso. Quais são os sensores que estão captando essa informação? Qual é o tipo de informação que está chegando para você analisar dentro do seu SIG? Então, hoje a gente tem esses sensores. Os sensores, os que captam aí a reflectância das plantas, eles são considerados em sensores passivos e sensores ativos. E os ativos são aqueles que refletem, que não precisa de uma luz externa para poder captar essa reflectância. Por exemplo, aí os mais utilizados são o Green Seeker, por exemplo, ou o Optris, ou esses que produzem uma luz e captam essa reflectância, então eles independem da condição solar para poder você captar a reflectância do objeto que você está mensurando. E já os passivos são aqueles que precisam da energia solar para poder captar essa reflectância. Então, que são os drones, as câmeras de drone, as multispectrais, termal, essas outras, e as imagens de satélite. E aí, João, tem uma coisa interessante por detrás antes de chegar lá no SIG, para a gente manejar. Igual o Gustavo falou, não, para começar, vai, compra um drone aí, vai lá, faz uma imagem por cima, tudo beleza. Às vezes, quando você fala, vai lá, faz uma imagem por cima, a pessoa pensa, vou lá fazer um voo, vou sair com um mapa, belezinha, lá na hora que eu carregar no meu computador. Não é assim, porque as câmeras dos drones, essas câmeras que são acopladas nos drones, os VANTs, elas têm o tempo de captura da imagem, como se fosse uma câmera que a gente aperta e clica para poder tirar uma foto. Então, depois disso, você tem que utilizar um software para poder juntar essas imagens antes de você entrar no SIG. Então, é importante que a gente siga algumas recomendações aí para poder, principalmente, eu estou falando para drone, né? Por exemplo, uma coisa que a gente deve se atentar bastante aí, que é o tamanho do pixel, né? Que o pixel do drone ele vai variar aí, óbvio, da altura que você vai voar na sua área. Quanto maior a altura, maior vai ser o tamanho do pixel, né? Quanto mais baixo você voa, menor vai ser o tamanho do seu pixel. Então, quanto menor o tamanho do seu pixel, maior vai ser a quantidade de informação, de detalhes que você vai ter da área que você vai estar voando. Esse é um conceito bastante importante também, que a gente precisa de ter em mente, que é a resolução aí espectral. Adão, desculpa interromper, mas já aproveitando essa deixa, tem uma pergunta aqui do João Henrique e da Daniela Fuso. O que é melhor, imagens obtidas por drone ou por satélite? Já aproveitando esse... É exatamente isso que eu ia falar agora, João. Depende do que você busca identificar dentro de uma lavoura. Por exemplo, quando você está trabalhando com identificação de uma variabilidade que é pequena, se o seu pixel, vou ver se você concorda comigo, se o seu pixel for muito grande,
você não vai conseguir captar essa variabilidade dentro da sua área, porque ele vai te dar o valor da reflectância de um pixel, por exemplo, de uma área de 30 metros por 30 metros. Agora, quando comparado um valor de pixel aí de 12 centímetros, de 12 por 12, a informação que você tem lá dentro de 12 por 12, ela vai ser maior do que... Quando eu falo a informação vai ser maior, eu falo em qualidade de representação. Vai ser melhor do que um pixel muito grande. Mas vale ressaltar também, ô João, que essa qualidade aí depende muito. Por exemplo, você quer fazer uma análise temporal, mas a sua área é muito longe, não dá para você ir toda semana, por exemplo, a cada 3 dias, que, óbvio, seria interessante você ir com um drone e voar 2 vezes na semana, dependendo do que você está procurando dentro da lavoura. Mas o satélite, ele te permite você coletar essa informação sem ter que ir na área, né, para fazer o voo. Então, é uma vantagem muito grande. Então, mas hoje a gente tem satélites disponíveis, óbvio, que você paga por uma quantidade de quilômetro de download por mês, e eles te dão uma boa resolução e você consegue fazer um manejo aí da sua cultura. Mas, volto a lembrar que tudo depende do que você busca identificar aí dentro da sua lavoura. E tem um outro problema também que eu acho que afeta bastante nessa escolha, que é a interferência de nuvem. Por exemplo, satélite, se tiver uma nuvem na área, por mais que ele apresente a vantagem de você não ter que ir na área, às vezes, quando ele passa na sua área que você está trabalhando, pode ser que tenha uma nuvem. Então, isso afeta a qualidade aí da imagem. Claro que tem alguns processos para reduzir essa interferência de nuvem, e aí eu já deixo uma dica para quem está aí na agronomia e quem quer se aprofundar mais em agricultura de precisão, que é se especializar aí, pelo menos saber um pouco aí, uns 20% de programação, porque hoje você consegue fazer isso utilizando aí a linguagem de programação, tanto em R, em Python ou em C++. Então, hoje os códigos estão disponíveis, então você consegue fazer isso, essa melhoria na qualidade da sua imagem utilizando alguma linguagem de programação, né? Perfeito, Adão. Pessoal, só vou fazer umas perguntas aqui, porque senão a gente vai se alongar demais e vai ficar batendo papo aqui até de madrugada. Que coisa para falar tem. Só vou dar um recado aí pro pessoal, que os alunos do IMESB, a gente vai estar disponibilizando no final um link para gerar certificado, não só os alunos, todos também, para a gente gerar um certificado de quem participou aqui da nossa live, tá? Contar presença também, e também as pessoas de fora também ter um certificado aí, tá? Outra coisa importante, a gente viu aqui, teve várias perguntas, infelizmente não dá para a gente colocar todas, porque senão a gente vai ficar discutindo, e não vai terminar nunca, tá? Então a gente selecionou algumas aqui, e a gente só para a gente encerrar em mais uns 20 minutinhos, o pessoal tem dúvida disso, tá? Então a Priscila Fonseca, ela está perguntando como a agricultura de precisão pode ser usada no manejo preventivo de doenças. Vocês têm alguma consideração sobre isso? Alguma pesquisa sobre isso? Posso começar, acho que é o Adão daí, que aí manejo, aí eu deixo para o mais especialista aí, é o Adão, mas indo um pouco para a técnica, sabe? Até acho que a Bayer tinha uma ferramenta bacana, eu também não fazendo propaganda, mas incentivando às vezes as coisas gratuitas, né, que a turma faz. Eles tinham alguns alertas por e-mail de possível foco ou alertas aí de épocas específicas onde a umidade e temperatura tão favoráveis aí para daqui a pouco o mofo branco, o desenvolvimento de mofo branco, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que as pragas e doenças, primeiro elas precisam existir, né? Já diria lá as aulas básicas de biologia, se eu me lembro bem, que não há geração espontânea, acho que esse é o termo, né? As coisas biológicas daí elas se multiplicam. Então,
primeiro a gente tem que ter aí o inóculo, né, ou a infestação, enfim. E uma ferramenta bacana, até se a gente vê em cooperativas que agrupam fornecedores, eu pensou que bacana, por exemplo, uma cooperativa, e eu dou essas ideias para vocês motivarem, né? Às vezes, de novo, vocês são agentes de mudança. Vamos pensar se uma cooperativa tivesse um WhatsApp, né? Uma ferramenta ali de comunicação, falou, opa, eu tive tal doença aqui, ou tal praga está aqui. Você colheu sua produção, às vezes não é ao mesmo tempo do seu vizinho, é um tempo diferente, mas você compartilha o talhão do lado. Se você teve, seu vizinho tem chances de ter, né? Então, por que não pensar uma ferramenta daqui a pouco de mapeamento e de alerta para numa região você ter, saber que há a presença? Depois disso, a questão de manejo preventivo, né? Talvez manejo preventivo, às vezes uma planta tem que estar bem nutrida, né? Uma planta bem nutrida vai sofrer menos aí, eu acho que com a presença do inóculo. O histórico também é importante, tem doenças que ficam por mais tempo na região, na fazenda. Então, eu acho que é muito importante apenas essa questão das camadas, dos dados da informação. E o que o Adão até puxando, que ele comentou ali dos SIGs, né, das camadas de informação, normalmente tem um outro software, uma outra ferramenta, dependendo do tamanho, usa planilha de Excel para fazer o controle de custo também, desse histórico mais agronômico, mas às vezes, dependendo da empresa, eles têm os famosos ERPs, os softwares de gestão mais avançados aí. E esses softwares de gestão de custo, eles têm as informações dos produtos que foram usados. Mas os produtos foram usados por quê? Existe uma recomendação agronômica, um boletim do que era? Teria que ter, né? Porque envolve a RT. Então, às vezes, o dado está ali, ele só não está Uhum. disponível, por exemplo, na forma que você quer, né? Então, às vezes, quando falar, eu não tenho essa informação, questione, porque ela pode existir, mas não ali pronta da forma que você quer dentro da empresa, né? Aí, talvez você vai ter que ter o trabalho de digitalizar essa informação para daqui a pouco fazer um manejo preventivo ali, que é o que a Priscila Fonseca, né, perguntou. Então, com certeza, é como se você tivesse o raio-x da lavoura, vamos falar assim, ou dos talhões que tem as lavouras aí, a produção, e aí você pode tomar, ou esperar que vai acontecer, que se aconteceu X anos, né, a probabilidade de acontecer de novo. Acho que Sim. isso são os cursinhos de estatística aí que vão te ajudar, entendeu, Olha lá, Priscila? pessoal, estatística é importante, hein? Só Tem que complementando o que refletir. o Gustavo falou aí, Priscila Fonseca aí, ela é fitopatologista, eu conheço ela, a gente fez a graduação junto Ó, que bacana. e Bacana. Priscila, o que acontece é o seguinte, quando uma planta ela é afetada por alguma doença ou algum inseto, o que acontece? O primeiro mecanismo de defesa dela é mandar a informação e começar a ativar o sistema de defesa dela. Então, muitas vezes, isso vai causar o estresse na planta. Então, quando a planta está estressada, é facilmente de você ver por meio da reflectância dessas plantas. Então, o que acontece? Quando você tem uma câmera multispectral, por exemplo, e essa câmera multispectral ela tem lá diferentes bandas, tem a banda do comprimento do visível, o RGB, tem a banda do infravermelho, do NIR, e aí ela tem também um desvio aqui, que é a subida, né, que é o Red Edge, que é o desvio do vermelho, que a gente fala, né? E, então, o que acontece? Exatamente nesse onde tem esse pico para subir para o NIR, acontece a planta ela vai aumentar a reflectância no Red Edge. Por quê? Ela vai ter uma produção menor de clorofila. Então, essa reflectância ela vai aumentar nesse comprimento de onda. E aí, de modo contrário, na banda do NIR, a reflectância ela vai diminuir. Então, é facilmente você conseguir
manejar esse ataque aí de doença em culturas agrícolas por meio da reflectância das plantas. Então, quando você tem lá uma planta saudável, ela vai estar refletindo beleza lá no NIR, né? Uma planta saudável, ela tende a refletir muito no NIR, tanto é que valores de NDVI, eles são mais altos ali em plantas saudáveis, e ele tende a ficar estável ali entre 0,88, 0,90 em plantas saudáveis, e na medida que vai acontecendo algum estresse ou alguma redução, por exemplo, de biomassa, o NDVI ele tende a diminuir, exatamente por isso, porque a reflectância na banda do NIR, ela diminui. Então, no meu ponto de vista, e o que eu tenho visto aí de pesquisa, é exatamente isso. Eles estão utilizando o monitoramento por meio de satélite e de drone também, com base na reflectância na banda do NIR, para fazer esse monitoramento do ataque de pragas e de doenças, que tem sido bastante eficiente. Agora, valores, Adam, tudo bem, eu sei quando tudo bem, você falou que a reflectância diminui na banda do NIR, por exemplo, o NDVI diminui quando eu estou tendo algum problema, pode ser relacionado a estresse, a ataque de pragas e doenças, mas qual é o valor que eu devo me atentar para tomar alguma medida preventiva? Aí depende da cultura que você está trabalhando, né? E aí depende da experiência que você tem nessa cultura. Uma recomendação que eu tenho é você fazer o acompanhamento semanal, ou por não sei qual a disponibilidade das ferramentas de agricultura de precisão, drone, câmera multispectral ou imagem de satélite que tem disponível, e você monitora essa média, vai monitorando aí por meio dos mapas. Tá saudável, 0,92 é planta saudável. Opa, caiu aqui para 0,85, ainda está mais ou menos. Opa, caiu para 0,60. 0,60 já tem algum problema. Você pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo na sua lavoura quando você tem essa queda muito brusca, essa variação entre plantas saudáveis e plantas que está cometida por algum estresse. Então, você pode ir lá na lavoura e investigar. E é exatamente isso, uma das coisas que eu acho legal de pontuar a agricultura de precisão. Ela nada mais do que você tem que fazer uma investigação da sua área. Você utiliza essas imagens ou seus mapas de produtividade e vai lá e faz uma investigação pontual de cada parte que está com baixa produtividade, que está com alta produtividade. Aí, se você identifica isso, você consegue cruzar informações de produtividade, de fertilidade, de imagem, e aí você consegue dimensionar algumas zonas de manejo para que você possa fazer... de tempo, de chuva também, né, Adão? Para que você possa manejar de uma forma mais sustentável, vamos dizer assim, eficiente a sua lavoura. Não sei se responde a pergunta, mas acho que sim. Ô, pessoal, a gente tem várias perguntas aqui. Eu acho que, não sei se é possível, depois se vocês puderem, claro, disponibilizar o e-mail de vocês, para o pessoal, às vezes, tem dúvidas, não vai dar para a gente colocar todas as perguntas aqui, porque a gente vai ficar igual o Gustavo Lima, live de 9 horas. Mas aí se vocês puderem disponibilizar o e-mail, porque daí às vezes as pessoas têm mais dúvida, a gente pede para eles encaminhar para vocês, se tiver disponibilidade para responder, enfim, eu acho que seria legal, tá? Se vocês pudessem depois, claro. Eu acho que seria ótimo, porque tem várias perguntas aí, só que senão a gente vai ficar várias horas aqui. João, só entrando um pouco no custo que acho que o Adão falou, que acho que é bacana, assim. Por exemplo, uma câmera Red Edge para drone tem uma marca que é de um custo-benefício bom, ela chama Mapir, tá? M-A-P-I-R, custa acho que R$6.000. Tem umas câmeras mais caras aí, às vezes para 27 mil, tem drone multispectral aí com sensor de compensação de iluminação que chega a uns R$50.000. Mas, assim, tem algumas ferramentas aí que estão... Por exemplo, é importante, né, a Patrícia, que acredito que ela está... Priscila, desculpa, perdão. Que ela está na pesquisa, né? Eu acredito que está na pesquisa junto com você, né, Adão, também? Não. Nós fizemos a graduação junto, lá em Tocantins, muito tempo atrás.
Ah, certo. Eu não sei se ela está na pesquisa ou está em alguma empresa, mas estudar e achar, né, esses valores aí para, vamos dizer, que nem o Boletim 100 fez lá, né, trazer esse conhecimento aí, mais seguir a técnica ou qualquer técnica para conseguir fazer essa identificação. Ah, legal, bacana. Então, ó, vamos só fazer mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar também, senão a gente vai ter problemas. Mas até o coordenador do curso aqui está fazendo uma pergunta, João Emanuel, que é até uma pergunta legal para a nossa principal alvo aí da live, que foi os alunos. Como está o mercado para os novos profissionais, tá? Como vocês conseguem visualizar isso, voltado principalmente para a agricultura de precisão? E onde esses profissionais que vão sair no mercado, ou até mesmo os nossos alunos, ou os demais alunos que estão assistindo nossa live aqui, podem buscar especialização na área de agricultura de precisão? Fique à vontade os dois para comentar um pouco. Eu acho que eu posso começar nessa. Pode. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar muito de cientista de dados, né, com essa parte de estatística. Um cientista de dados, ele é muito bom em estatística, mas se ele não tiver o conhecimento que às vezes a gente agrônomo vai ter, ele não vai conseguir analisar e explorar toda essa parte aí de cientista de dados, né? Porque daí um curso de cientista de dados ou ciência de dados, ela vai explorar essa capacidade de estatística mesmo, de gerar aí a informação. E tem um curso bacana de ciências de dados aí para agricultura, se eu puder citar o nome aí, João, que é de especialização, que é da FATEC, de Pompeia, lá junto com a fundação da Jacto. É um curso de especialização lá de ciência de dados. Depois até posso passar a informação para vocês. E então, assim, com essa formação agronômica, com alguns conceitos de agricultura de precisão, com essa ideia de agricultura de precisão, vocês podem explorar, né, essa parte do que eu tenho que tirar, às vezes, leite de pedra aí também, mas, ou seja, triturar os dados aí, extrair, né, a tão necessária aí informação para tomar decisão, né? Tá, então, eu acho que é uma dica aí para os profissionais aí para ter uma especialização. E muitas faculdades têm cursos também, né, de GPS, de drone, que seja. Mesmo na graduação, incentivar a turma a correr atrás desses cursos, que nem a gente foi falando. Mesmo Excel, né, o Excel tem hoje canal do YouTube também, de forma gratuita, que tem Ô, turma, hoje a informação está aí, assim, às vezes não precisa correr atrás, né? Você está sendo bombardeado por muita Ô, informação. Gustavo, Então, e o mercado de trabalho? Como que você visualiza isso? Tem nossa, absorvido bastante? eu acredito sim, turma, tem muito... Porque, assim, vamos pensar, eu formei agronomia, eu posso começar, eu tenho essa especialização em agricultura de precisão. Eu posso daqui a pouco entrar numa cooperativa que tem um setor de serviços de agricultura de precisão. Eu posso atuar com uma consultoria agronômica. E aí, fazendo até um adendo que o Adão falou, às vezes vou comprar um drone lá, mas às vezes o vídeo traz bastante informação para daqui a pouco você fazer amostragem de solo em grade para conhecer e depois amostragem inteligente de solo, só para manter daí as manchas. Então, às vezes com pouco você pode começar. Isso pode até abrir um ramo profissional aí como um autônomo, um consultor. E eu vou te falar aí nos meus 10 anos, é um mercado que precisa de gente, turma, por mais que sempre falta gente com esse conhecimento, sabe? É um mercado muito bom. Assim, eu tomei um rumo aí na minha carreira bem bacana e sou muito grato aí por essa área de agricultura de precisão digital. Legal. Adão? Então, eu incentivo, é um mercado quente, vamos falar assim, para vocês se especializarem. Eu acho que, igual o Gustavo falou, tem muitas universidades aí que têm disponível esses cursos, né? E eu acredito que também, como eu havia falado, que por detrás de um SIG precisa de um recurso urbano qualificado, hoje eu vejo muitas vagas de emprego voltadas para a agricultura de precisão,
que os requisitos básicos são saber pilotar um drone e conhecimento em SIG. Então, eu acho que essas informações, tem bastante curso disponível no mercado hoje e tem bastante canal no YouTube também. Por exemplo, tem um colega meu do laboratório de máquinas que ele tem um canal só para ensinar coisas de QGIS, de como utilizar o QGIS para extrair dados. É um canal bastante interessante e ele começa desde o zero até ele tá lançando os vídeos lá. É bastante interessante isso. Então, eu acredito que, igual o Gustavo falou, a informação está aí, é só a gente correr atrás para poder superar aí esses desafios aí, principalmente relacionados aí a essa transformação digital aí, que é pegar os dados e transformar em informação, principalmente por meio aí de alguma técnica estatística que tenha algum rigor para que lá na frente não tenha problema, né? Você ia falar alguma coisa, Gustavo? E Adão e João, até trazendo isso para vocês, essa questão de entender coordenada, latitude e longitude, ela está se incorporando na profissão agronômica, né? Hoje faz parte da profissão você fazer um boletim de recomendação, né? Fazer um laudo aí de recomendação de produto. E acredito que o Paraná foi inovador nesse sentido, porque lá já é obrigatório, quando você faz um laudo aí de recomendação agronômica, você tem que colocar a latitude e longitude do talhão. Então, turma, não tem para onde correr, não. A latitude e longitude vocês vão ter que conseguir coletar aí, mesmo que seja com o GPS do celular, sabe? Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades aí que tem dentro do mercado de agricultura de precisão. É você se qualificar dentro desses quesitos que estão sendo requisitados aí por empresas, né? Que é o conhecimento sobre pilotar drone e sobre algum software GIS, aí, SIG, para você encaixar e saber o que está acontecendo e interpretar os resultados que vêm do campo. No meu ponto de vista, essa é a principal oportunidade que tem aí no ramo de agricultura de precisão. Só para Então, até por complementar, experiência, às vezes a gente faz algumas seleções aqui dentro da empresa, realmente a turma não está vindo preparada da universidade, viu? não está Você fala preparado que para tem que estágio? gerar um relatório ali simples de mapa, não sabe. É isso que a gente tem que frisar, pessoal. Tem que buscar conhecimento. E esse conhecimento não vai vir somente na sala de aula. Tem que buscar novos cursos, novas formas, estudar, enfim, tem que buscar esse conhecimento além do que a gente aprende na universidade. Acho que isso tem que ser frisado. Claro, eu também, só complementando vocês aí, eu acho que é um mercado que está muito aquecido, que se tiver profissional bom, que saiba manejar um drone, sabe trabalhar no SIG, vai conseguir um emprego tranquilamente, vai trabalhar aí que a gente tem bastante vagas aí no mercado. E às vezes cai nisso, às vezes o cara não sabe fazer até às vezes até um relatório básico, que às vezes se prende até no português e acaba ficando preso, tá? Então negócio é isso, pessoal, nunca esqueçam, nunca parem de estudar, sempre buscar o conhecimento. Acho que essa que é a principal ideia que a gente tem que deixar também, tá? Pessoal, depois o Adão e o Gustavo passa para mim o e-mail deles, aí eu compartilho nos grupos, pode ser? Ou se vocês quiserem colocar também agora no... Vocês estão aí no YouTube, jogar lá no chat, Não, a aí gente não consegue, não. não consegue? Eu posso colocar no chat aqui do... Porque daí, se o pessoal não tem mais dúvidas, aí se vocês Se puderem alguém puder responder, se colocar alguém lá, esse é meu e-mail. quiser também, fiquem à vontade, tá, pessoal? E eu vou jogar lá, pode ser? Posso jogar lá no YouTube? Por Pode favor, ser. João, faça as honras aí para nós. Pera aí. Porque daí a gente fica aberto ali. Eita, errado. Aí não dá para copiar aqui, né? Não sei. Adão, Só Felipe. para finalizar aí, João, também, falando de outro desafio que eu achei que eu tinha pontuado aqui, anotado aqui, que eu acabei esquecendo. Hoje a gente vê falar aí sobre internet das coisas, né? Fazendas inteligentes, tudo conectado. Então, eu acredito que no Brasil
ainda hoje isso é um pouco longe da realidade, porque a gente tem um problema muito grande em relação à conectividade. Então, não sei quando que isso vai ser uma realidade efetiva para a gente aqui do Brasil. Tudo bem que, óbvio, que a São Martin tem um projeto ambicioso, já está em curso, se eu não me engano, que é fazer conectar todos os setores da usina por meio aí dessas informações de IoT. Então, eu acho que isso é fantástico e eu acredito que em um futuro vai ser sensacional isso quando a gente tiver conectividade e, claro, vai precisar de gente especializada para poder interpretar dados, porque a quantidade de dados que vai chegar é muito grande. E eu pego como exemplo a telemetria de uma colhedora de cana, por exemplo. Ela te dá mais de 20 parâmetros a cada, se eu não me engano, a cada minuto, não sei, a cada minuto. Então, para você analisar essa informação por meio de telemetria, ali tem que ser um software ali para analisar isso e mostrar isso para o gestor de uma forma clara para ele poder falar assim, olha, não, vamos medir, vamos reduzir a velocidade de colheita porque está perdendo muita cana. Ah, não, vamos aumentar a velocidade de extração do rotor da colhedora. Então, eu acho que essa informação aí vai ser muito essencial as pessoas que saibam trabalhar isso. Eu ia até perguntar para vocês a questão da internet. A gente está tendo dificuldade com internet em casa agora com essa pandemia. Será que tem internet na fazenda, na propriedade rural, para a gente trabalhar com isso? Como que é a falta disso? Pode. Vou te falar o seguinte, olha, eu até sou um pouco polêmico, não sei se polêmico, mas vamos lá. Estamos no governo Dilma, né? Aí vocês vão lá e ouvem falar. A gente falou de não falar de política aqui, né? Mas eu só fazer um adendo aqui, de novo, sem sentimentos aí, muita calma nessa hora. Mas eu não sei se vocês lembram de um episódio que os Estados Unidos espionaram a Dilma numa ligação que ela estava no avião presidencial e tal, né? Esse foi um das origens para ela conseguir, né, juntar 3 bilhões aí junto com a turma militar. Então, a ideia era ser o Internet para Todos, né, o programa Internet para Todos, e para uso militar, seria meio a meio, né? E aí foi contratada uma empresa francesa, né, construiu esse satélite que custou 3 bilhões, foi lançado esse satélite para a internet, tá? Para cobrir a internet nos rincões do Brasil, fazer parte do Internet para Todos. Então, se vocês pesquisarem no Google, aí como todo cidadão brasileiro, né, é bom você se informar, satélite brasileiro para internet para todos. Você vai localizar aí, tem até uma sigla dele. Lançou-se o satélite, montou a estação de monitoramento, aí enrolou na justiça, porque você tinha que... Quem ganhou a concessão para vender as antenas e o acesso foi uma empresa americana e só ela concorreu. Porque aí também, por que as teles, as empresas também não quiseram licitar? Foi um processo de licitação normal. Foi lá, quem concorreu ganhou e entrou no imbróglio na justiça. Aí eles começaram a computar lá que a cada um dia que não é usado esse satélite, X mil reais, né? Porque é um ativo de 3 bilhões, o satélite tem vida útil de 10 anos. Aí esse satélite ajudou em Brumadinho, inclusive, foi colocado umas antenas lá para dar comunicação naquele local. Ele está sendo usado em escolas, parece que em 3 mil escolas rurais ele já está sendo usado. E eu me pergunto, por que a turma no interior lá do Mato Grosso, onde você não tem nenhuma outra forma, onde as empresas de tele, são cidades menos que 50 mil, elas não têm obrigação de colocar antena, porque tem isso também, as empresas de telecomunicação têm uma quantidade de habitantes por cidade que elas têm que colocar uma antena. E aí dessa antena dá para você espalhar por rádio, que a turma se resolve nesse ponto, tá, João? Às vezes eles pegam um tiro de 30 quilômetros, colocam uma antena direcional, mas precisa ter um ponto de internet por satélite. Entendi. Hoje tem a Hughes, que é uma opção de internet por satélite a R$250 por mês. Isso é caro ou barato.
Então, mas aí você tem que 15 GB, que daí se acaba a franquia, daí baixa a velocidade, que você não consegue nem baixar um vídeo. Então tem todos esses detalhes, mas eu acho que eu queria entender a desse satélite. Eu acho que como estamos aqui todos aqui, se alguém tiver mais informações aí, é curiosidade minha, eu venho acompanhando. A cada semana, sim ou não, eu tento ver se tem uma notícia nova. Mas eu ainda posto minhas fichas lá. E tem uma Hum. outra, né, que é o Elon Musk, que em 2021 aí ele vai espalhar a internet aí pro mundo todo, já investiu um monte, já lançou satélite aí que a turma tá vendo no céu. Então eu acho que isso vai se resolver. Daqui a um Muitas tempo já empresas que vai. vendem telemetria, inclusive, elas vendem a parte de transmissão de dados junto, sabe? Então Uhum. eu acredito que tem estratégia. Agora, como toda tecnologia, muita parte dela é importada. Então, às vezes, o custo de imposto, de importação, Adão, daí, João, faz o custo para adoção ficar elevado, entendeu? Acho que não é tecnológico o problema. Eu acho que é acesso e falta de coordenação mesmo. Há alguns jogos de interesse também, mas é mais nessa linha mesmo. Bacana. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Adão, quer colocar mais alguma coisa? Senão a Não, gente é isso mesmo. Já não vai deu ficar. tempo aí, né, João? Aí, pessoal, a gente já mandou lá o e-mail dos dois. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar direcionado para os dois, eles estão abertos aí para respondê-las, para trocar, jogar um pouco mais de experiência que eles tiveram. A gente pode ver isso, grande experiência aí, muita coisa para falar, muita coisa para querer compartilhar com a gente. Acho que isso que é legal, encontrar profissionais que gostam de compartilhar, né, o seu conhecimento, e isso faz a gente crescer cada vez mais, né? Isso que é importante. Muito obrigado, agradeço muito a disponibilidade do Adão, agradeço muito ao Gustavo também aí, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Felizes aqueles que compartilham, que sabem, acho que isso é bem legal, principalmente em tempos difíceis aí, a gente vai criando ferramentas para o conhecimento chegar, então isso que é bacana, a gente consegue aproximar o Gustavo, acho que é de Piracicaba que você mora, Gustavo? Olhe para esse cabo. Piracicaba, mais distante, então, às vezes a gente nem conseguiria trazer ele tão cedo para a bebedoura, a gente conseguiu ainda ter essa ferramenta que aproxima as pessoas, né? Isso que é Isso. legal. Então, vou deixar aí aberto para vocês. Quiserem colocar mais alguma colocação, enfim, fiquem à vontade. Só gostaria de convidar aí todo mundo, né, para estar assistindo aí hoje essa live, que amanhã tem uma live como eu falei no começo, eu estou como pós-doc aqui no Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, Lama, da Unesp de Jaboticabal, e amanhã a gente vai começar com a nossa série de webinar, parecida com essa aqui, e a gente vai ter amanhã a doutoranda Lorena Lacerda, lá da Universidade da Geórgia, e o doutorando Danilo Tedesco, aqui do laboratório da Unesp, do Lama, falando aí sobre o uso de imagens digital e sensoramento remoto na cultura do algodão. Eu acho que vai ser uma experiência legal, eles têm bastante conhecimento para poder compartilhar, principalmente aí nessa parte de tecnologia e produção na cultura do algodão. E a Lorena vai trazer algumas técnicas aí que está sendo usada lá nos Estados Unidos, principalmente zona de manejo para fazer irrigação em taxa variável, utilizando sensoramento remoto para a cultura do Olha que algodão. bacana. Então, eu acho que vai ser bastante interessante. O Danilo vai falar aí sobre o uso de imagens aí de digital para poder reduzir perdas na colheita e aumentar a produtividade. Ele desenvolveu um sistema aí utilizando redes neurais, inteligência artificial, para poder predizer isso por meio de foto de celular. Eu acho que vai ser bem legal o bate-papo deles amanhã. Então tá todo mundo convidado amanhã às 7h30 no canal do Lama, só jogar lá aqui no YouTube, né? Lama Unesp, vocês vão achar já lá, já tá agendado lá no YouTube, se eu não me engano, só criar o lembrete lá para amanhã tá assistindo aí a live com a gente aí. Vai ter a moderação do professor Wolverson aí. E, Legal. claro, não menos importante, entra lá no nosso site do laboratório, www.lama.com.br,
e ver as nossas linhas de pesquisas, ver o que a gente tem trabalhado e o nosso grupo, os professores do nosso laboratório. Caso alguém tenha interesse de fazer, continuar, seguir na carreira acadêmica aí, procura um dos professores e vê a disponibilidade de algum projeto aí de agricultura de precisão. Acho que E vale a pena. Ó, Adão, Em e Jabuticabal. pertinho de Bebedouro, tá, pessoal? Aí, se quiser, quem quiser aprofundar aí na área acadêmica, o Lama tá aí Acho que eu aberto. fiz um merchambão, não fiz? Então, tem que ter também, né? Adão, Sua de novo, vez, Gustavo, fazer um merchan aí do Agrodata. obrigado, viu, Não, é Adão? isso mesmo. Eu ia falar assim, com certeza aí a Unesp e o Lama estão nas redes sociais. Sigam eles aí no Instagram, no Facebook. Deve ter um canal também do YouTube se não tiver, né, Adão? Deixa tudo Tem. aí compartilhado aí com a turma. E também, de novo, eu quero agradecer para essa oportunidade aí para a gente compartilhar, né? Eu ter compartilhado aí um pouquinho do meu conhecimento e do mercado. Esse espaço também é muito importante para as empresas aqui compartilharem, né, informação aí junto com vocês. E também a Agrodata está aí nas redes sociais, está no LinkedIn, está no YouTube, tem o canal da Agrodata também. Se puderem se inscrever lá, a gente posta conteúdo bacana. Tem algumas coisas, inclusive, de SIG lá também. E eu gostaria acho que a gente está encerrando, né, João? Deixa Já. eu, tá certo. Deixa eu só compartilhar minha tela, coisa rápida aqui para vocês, porque a gente falou tanto de SIG, eu precisava desmistificar, né? Deixa eu mostrar aqui no SIG, pô. Falar, não é tão difícil assim, turma. Peraí, deixa eu motivar, né? Pelo menos um aí, até baixar o QGIS, tentar mexer aí, né? Para não falar que é gratuito. Vai ser coisa rápida, um jogo rápido aqui, que também é uma área que a gente trabalha, né? Como desmistificar essa parte de drone aí e ter informação útil, né, a partir disso, tá? Então, só me confirma que vocês estão vendo a minha tela? Tá. Não, Sim. perfeito, turma. Aqui eu estou usando o QGIS, mas poderia ser também o ArcGIS, tá? E também está em inglês, mas hoje o QGIS está todo traduzido em português. E para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem, tá, gratuita do Google, como se fosse o Google Earth, que eu simplesmente vim aqui e escolhi Google Satellite, ou satélite, pronto. Apareceu a imagem aqui da onde eu quero, sabe? Mas aí eu até acho que foi o Adão que comentou, né? Essa tá até com muita boa resolução, viu? Às vezes ela não deve ser nova, não, mas aqui eu vou dizer que eu acho que deve estar com 1 metro, deve ser uma imagem de 1 metro, que dá até para ver a linha da cultura, né? Agora, assim, qual que é a diferença, né? Vou esperar o Google magiar aqui, vou ter repetibilidade, às vezes vai ter nuvem, imagem de satélite, não. Vou partir para o mosaico de drone. Então, a diferença que eu tenho aqui e aí você vê, ó, não tá difícil eu mudar aqui, é só apertar um botãozinho, ó. Tá a imagem de satélite aqui, imagem de drone, pronto. Daí já, da onde veio essa imagem de drone, né? Hoje tem software online, e Drone Deploy, fazendo merchan aí também, que é um software que você manda as fotos lá, dá 5 horas, ele manda o link para você baixar. Lógico que tem um custo isso, mas assim, que bom que algumas coisas estão ficando mais simples e rápidas aí, e essa área aqui, por exemplo, foi gerada lá. Aí eu já tenho a imagem em alta resolução. A resolução aqui é 5 centímetros, né? Dá para você ver a definição aqui da linha da cultura. E a gente comercializa, né, um software que chama InfoRoll, que a partir dele a gente consegue gerar alguns produtos bem bacanas, tá? Uma das etapas é transformar esse mosaico que é pesado aí em pontos. E pontos são pontos de vegetação. A partir daí, vocês conseguem ver esses pontos da vegetação. Numa outra etapa do InfoRoll, eu consigo gerar a linha de colheita, né? A linha realmente da onde está a cultura, né? Se eu tenho a linha da onde está a cultura, eu consigo ver outra informação também que a turma de cana tem que medir, que é o paralelismo, né? Por quê? Porque eu tenho uma colhedora pesada que colhe linha a linha, e aí se eu errar ali naquela linha, se eu estiver dirigindo com o piloto automático, eu preciso dessa informação aí para dirigir ela. Vamos falar, e a maior parte das colhedoras vem hoje com ela. Às vezes você não tem essa linha, você precisa dessa linha para não perder cultura. E aí você consegue fazer com o software InfoRoll. Você mesmo, entendeu? Vai bem na linha não precisa serviço, não. Você pode fazer um negócio nesse sentido.
Uma outra informação bacana também, opa, é conhecimento aí que 15 centímetros, né, conhecimento tanto da cultura quanto vem da pesquisa, que 15 centímetros já é causa de amassamento, de desvio de linha, né, de 1,5 m. Então, eu vim aqui no SIG e pronto, eu já tenho todas as possíveis futuras falhas aí, sabe, no mapa. Então, já consegui aqui também mostrar onde que eu vou ter possível problema, aí eu deveria ter um pouco mais de cuidado aí, ou tentar tomar ação, ou saber que aqui vai ser uma causa futura de falhas de plantio. E fora assim, dá para ver infestação de mato, aí eu poderia vir aqui, por exemplo, aqui é alguma infestação, alguma planta invasora, você vê que ela está se espalhando, né? Isso que é bacana também de poder ver a imagem, você consegue, viria aqui, marcaria, colocaria isso no GPS ali, num Garmin, num GPS no celular, vou lá ver qual é, né? Então, 12 hectares aqui, eu fiz o scout linha a linha em minuto, né? Em 20 minutos de voo, vamos falar assim, né? Uhum. Fora o tempo de processamento. E por último, aí vamos falar de ação, né? Se eu tenho as falhas de plantio também, falha de plantio você tem que ir lá com uma trena, com equipe por amostragem. Por que não fazer isso também por imagem? E aí eu estou com o InfoRow aqui, faço as falhas de plantio lá com o software, estou mostrando só aqui para vocês. Tá, e tem as falhas de plantio. Por que dessa falha de plantio não gerar um mapa de adubação? E desligar, por exemplo, o adubo aonde tem falha. Se tem falha, a cultura vai ficar lá 5 anos, por que eu vou adubar o solo, né, e se não, principalmente nitrogênio, que lixivia, só aplica ali, não vai ficar no solo, né? Jogar fora. Então, aqui eu estou mostrando um pouco do potencial de vocês, de às vezes só cruzando informação aqui, coisa rápida, conseguir economizar aí, quem sabe, 30 mil reais, possível, né? Se tiver 10% de falha aqui, ano a ano, 5 anos. Então, tem um baita potencial o uso do SIG aí. Eu sou meio bairrista para falar, mas, turma, é só para convencer vocês. É importante esse curso, entendeu? Legal, 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 Gustavo. Obrigado, muito obrigado por compartilhar. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, senão a gente ficaria aqui a noite inteira tranquilamente. Então, pessoal, era isso. Novamente agradecer os dois por compartilhar esse conhecimento com a gente. Só para lembrar aí, pessoal, esse webinar aí foi promovido pelo curso de Engenharia Agronômica do IMESM, tá? Que é uma instituição aí de ensino localizada lá no município de Bebedouro, São Paulo. Como a gente tem várias pessoas aí de outras cidades, então é legal deixar isso claro, tá? E então, novamente agradecer eles e eu acho que a gente vai encerrar por aqui, né? E relembrando também, falta uma coisinha para falar, a gente vai ter aí várias lives também do curso aí que a gente vai sair esses próximos semanas aí, tá? Na semana que vem vai ter uma outra live falando do impacto do coronavírus aí na agricultura. A gente vai ter planejando aí várias lives aí para mudar um pouquinho essas aulas aí online e também aproximar outras pessoas, outros conhecimentos, trazer outras pessoas para dar como fala? Outras ideias, enfim, outros conhecimentos para a gente, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, boa noite e até mais. Obrigado, João. Valeu pela oportunidade aí. Boa noite a todos, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite.